por que e como utiliza cada tipo de lente. Hoje a gente vai te ensinar, então não pula o vídeo não. Fala viajantes, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje a gente vai mostrar para vocês os tipos de lente, as variações e para que serve, qual o trabalho e como que você utiliza cada tipo de lente. Então esse vídeo é muito legal se você está começando agora ou se você até entende fotografia e vídeo, mas fica um pouco perdido na hora de fazer as fotos e vídeos e não sabe exatamente qual lente usar. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal para você. Claro que não existe regra, você pode utilizar qualquer lente para qualquer situação, mas existem situações onde a lente vai se dar melhor do que outra. Então, por exemplo, você quer mostrar uma coisa maior, você tem que tomar cuidado com a lente que você vai usar. Se você está muito perto, se está muito longe, se o lugar é pequeno. Então a gente vai ensinar para vocês como que utiliza cada lente, mais ou menos na função básica, e aí depois que você entender isso, você pode brincar de qualquer jeito. É importante você pensar que existem regras na fotografia e no vídeo, mas você não precisa seguir elas. Se você entende os princípios básicos, você pode quebrar as regras e isso vai se chamar linguagem. Agora, se você não entende os princípios básicos e você quebra todas as regras, isso não se chama linguagem, isso se chama falta de conhecimento e você pode se prejudicar muito. Então, por isso que é importante que você assista esse vídeo, tá bom? Agora, mais importante do que tudo que eu falei até agora é você se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo porque esse conteúdo é muito importante, é um conteúdo muito profundo e acho que vai te ajudar bastante e a gente merece, vai a sua contribuição. E lembrando, se você já for um inscrito, já for um viajante, já deixa o like porque você sabe que o conteúdo é bom. Se você chegou de paraquedas aqui, assiste tudo no final, você fala pra mim se valeu a pena. Então vamos começar do princípio. Tem muita lente aqui, né? Acho que tá na hora de tirar. Pronto, agora tá um pouco melhor e um pouco mais fácil de falar com vocês. Entender o princípio da lente é muito importante pra gente continuar daqui. Se você não entender o princípio, vai ficar muito difícil pra você passar desse ponto, tá? Então primeiro vamos entender quais são as subdivisões das lentes. É coisa rápida, tá? O termo técnico não é das coisas que eu mais gosto também, mas é importante a gente saber. As lentes são divididas em 3 categorias e tem algumas subcategorias dentro delas. Por exemplo, a lente grande angular, que é a primeira categoria. A lente grande angular são lentes abertas que pegam um espaço maior do quadro. Então, por exemplo, a partir dos 16mm até mais ou menos 35mm são lentes consideradas lentes grande angulares, que elas pegam uma grande angulação da imagem. Só que dentro dessa categoria existe a subcategoria super grande angular, que são lentes que são mais abertas que as grandes angulares. E essas lentes super grande angulares, elas entram mais ou menos nessa etapa das lentes grande angulares, que são lentes a partir dos 9mm, 8mm, que vão até os 16. E depois da categoria de grande angular, a gente entra nas lentes médias, que são as lentes consideradas normais. Ali nas lentes normais, a gente vai ter uma milimetragem a partir de 35 até mais ou menos ali uns 70mm. Lembrando que 35, 50, 70mm é uma média. A gente não tá falando exatamente o que é, porque essa parte muito técnica também, por mais que seja importante em alguns casos, nesse caso, do que você precisa aprender, não é o mais importante do mundo. Então é mais ou menos isso. Quando a gente chegar na próxima, que são as lentes teleobjetivas, a gente chega ali mais ou menos de 70mm, 75mm até 85, 90, 100mm a gente tem teleobjetivo. Partindo disso, a gente começa a entrar na milimetragem de super tele, que são as lentes muito fechadas. Quando você precisa pegar uma imagem mais distante, aquela super tele é que vai resolver. Isso é mais um resumão só para você entender como que você usa cada tipo de lente em cada determinada situação. E como a gente começou falando da lente grande angular, é por ela que a gente vai começar. E quando a gente fala de grande angular, lembra que eu falei para vocês que tem a subcategoria ultra grande angular? Eu tô com as duas aqui, uma ultra grande angular e uma grande angular. Aí eu vou mostrar para vocês e explicar de uma forma que vocês consigam entender mais fácil possível, tá? E a primeira lente que a gente vai falar é da 10-18. A 10-18 é uma lente que é zoom, então ela vai de ultra grande angular, mais ou menos ali os 10mm, até 18mm, que é uma lente mais grande angular normal. E essa outra aqui que tá na minha mão é a 16mm. A 16mm já é uma lente grande angular, não é uma lente ultra grande angular. E essas duas lentes aqui, apesar de ser 10, 18 e 16mm, elas são lentes para câmeras crop. Então tem um fator de crop, o tamanho dela não vai ser exatamente esse, mas ela continua mais ou menos se encaixando no mesmo padrão de grande angular e ultra grande angular. Mais ou menos. Vai ser legal para vocês entenderem. Quando eu tô falando dessas duas lentes aqui, para que serve lente grande angular e ultra grande angular? Essas lentes costumam ser mais utilizadas em espaços pequenos que precisam ser amplamente mostrados. Então vamos supor que eu tô numa sala que tem 20 metros quadrados, tenho muita parede e eu quero mostrar a sala inteira. Como que eu vou fazer? Se eu colocar uma lente mais fechada, eu não vou conseguir. Então eu utilizo uma lente aberta, que seria uma lente grande angular. Dependendo da situação, você pode usar até uma ultra grande angular, mas aí vai variar muito do caso, tá? A lente ultra grande angular, ela é muito utilizada em esportes radicais e em algumas coisas que você consegue estar próximo da pessoa. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de skate mais antigos ou até alguns outros mais recentes também, que o cameraman vai acompanhando o skatista bem de perto do pé. Aquela lente é grande angular, porque eu consigo chegar bem próximo do que está acontecendo e mostrar, além do skate, mostrar toda a manobra no modo geral. Você não vai ficar preso só a detalhes. E no caso dessa lente aqui não é para pegar detalhes. Essas lentes aqui são para ser utilizadas em coisas que você quer mostrar tudo. Você não vai conseguir mostrar muitos detalhes com essa lente aqui, tá? Principalmente porque ela é muito aberta. No caso da ultra grande angular, ela é bastante utilizada nessas situações de esportes radicais, mas também ela pode ser muito utilizada em fotos
do mar, algumas coisas que você queira mostrar todo o espaço, fotos de arquitetura, fotografia urbana, e para os vídeos e filmes, ela tem uma função muito legal, que ela fica um pouco mais imersiva em determinadas situações. Uma imagem correndo atrás de alguém, ou um movimento muito rápido, a lente grande angular ela é muito legal, porque ela dá uma sensação muito interessante. É muito utilizada e foi muito utilizada no filme do Regresso, que usou praticamente o filme inteiro lentes grande angulares. E elas ajudam muito você ter um aspecto meio de loucura, de insanidade, e tem um aspecto bem legal e não precisa ter só esse aspecto. Por isso que eu falei pra vocês que a regra ela existe, mas se você entende o conceito, você pode quebrar a regra porque se chama linguagem. Então essas duas lentes elas são mais usadas para isso. As duas têm praticamente a mesma função, mostrar o máximo possível do ambiente, tá bom? Essa é mais ou menos a função desse tipo de lente grande angular. E dentro das lentes grande angulares, como qualquer tipo de lente, você tem algumas coisas que variam de lente para outra. Senão toda lente de 16mm seria igual, e não é o caso. Então o que pode variar de uma lente? Três coisas principais. A construção, que é a construção da lente ser boa ou não ser boa, ter muitos vidros, camadas de vidro ou ter poucas camadas de vidro, corrigir a aberração cromática, algumas outras coisas que uma lente pode ter de ponto positivo e ponto negativo. Além disso, ela também pode ter estabilização, que é uma coisa interessante. Estabilização na própria lente faz com que a imagem fique menos tremida e você consiga utilizar, aliado às vezes a uma estabilização do sensor, uma imagem quase como se fosse um gimbal na sua mão. Isso é muito legal e é bem comum nas câmeras e lentes da Sony. E a outra coisa que é muito legal também, que muita gente procura, sonha e almeja, é uma abertura clara, uma íris em 1.4, 1.8. No caso dessas lentes aqui, elas são bem divergentes, então é legal mostrar para vocês. A 10-18 é uma lente que tem a íris em 4.0 fixo, ou seja, mesmo quando eu utilizo em 10mm ou 18mm, ela não altera como a lente do kit, que normalmente começa em 3.5 e quando você vai dando zoom ela vai alterando, normalmente chega em 5.6 ou até mais, depende da lente. Essa aqui ela tem 4.0 fixo, mas 4.0 fixo já é uma lente escura, considerada por alguns uma lente escura. No nosso caso, o aspecto que ela dá para algumas situações que a gente utiliza, não importa se ela é 4.0 ou se é 1.8, porque a gente tem que iluminar sempre o vídeo. Então, esse lance de querer uma lente 1.4, 1.8, para muita gente, o pensamento está errado em querer usar como iluminação, como forma de iluminar a imagem, e não é esse o propósito da abertura. O propósito da abertura é entender qual a distância focal que você quer que aquela lente tenha. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa ter uma lente 1.4 e nunca usar outro formato a não ser o 1.4, nunca mudar a íris. Eu tenho amigos que conheço, que eu conheço de próximos, assim, que sabem fotografar, mas nunca utilizam a lente em outro formato, sempre em 1.4. Então isso é um erro muito grave, porque você acaba não aproveitando o aspecto de cada linguagem de fotografia ou de vídeo, porque tem horas que você não pode utilizar 1.4 ou 1.8, você tem que mudar. Então é legal isso, porque uma é um 4.0 e a outra é 1.4, que dá aquela iluminada a mais na imagem, que não é o propósito, mas ela também desfoca mais o fundo, porque ela tem uma distância focal um pouco menor do que a outra. Ela não consegue focar uma coisa que está atrás e uma coisa que está na frente. Já uma lente que tem abertura 4.0 consegue focar um pouquinho de tudo. Então é importante você pensar nisso. Mas deu para entender para que serve mais ou menos, né? Ficou alguma dúvida sobre as lentes grande angular? Comenta aqui embaixo para a gente saber, aí a gente pode te ajudar da melhor forma possível. Agora a gente vai falar sobre as lentes médias ou lentes normais, como costumam ser chamadas, tá? Primeiro a gente vai trazer umas lentes para vocês terem uma noção. E transitando entre o médio e o grande angular, a gente tem a 35mm, tá? Ela se encaixa mais ou menos nessa transição entre grande angular e lentes médias, e é uma lente que se aproxima muito do olhar humano. Eu digo para vocês que é uma das lentes mais utilizadas no cinema e um dos aspectos que os diretores de fotografia mais gostam. Ela realmente lembra o olhar do ser humano, com o que ela consegue capturar de imagem, com o tamanho da imagem que ela consegue capturar, e também fica muito legal para fazer cenas de composição, gravações de produtos ou coisas que mostrem que precisam dar ênfase a um produto, mas não podem deixar o cenário de lado. A lente 35mm é muito bonita, tem um aspecto muito legal, e se você por acaso quer ter um aspecto de 35mm num sensor cropado, é muito importante que você utilize uma lente um pouco menor. Então, por exemplo, seria legal você usar uma lente 24mm para você chegar próximo desse tamanho 35, um sensor cropado. Já no sensor full frame, a lente 35mm é a certa para você. A gente gosta bastante, inclusive esse vídeo que tá gravando a gente agora tá utilizando uma 35mm da Sigma 1.4. A gente tem outra aqui, que é a mount para Canon, no caso essa aí é para Sony, mas é uma lente assim que tem um aspecto muito bonito. A maioria das pessoas gosta de utilizar essa lente para fazer os vídeos, e principalmente para canal de YouTube, ela é uma lente que se dá muito bem. É uma lente bem bonita, não precisa ser exatamente a Sigma Art, você pode comprar uma outra lente 35mm, mas você vai adorar o aspecto que ela entrega. Saindo agora das 35mm, que tem várias aqui que a gente gosta bastante, indo da normal para tele, a gente está transitando agora com a 50mm, que é uma das lentes, com certeza, talvez a lente mais popular do mundo, que se popularizou muito depois do sucesso que foi as fotografias de retrato, a fotografia de pessoas, e é uma lente assim muito legal, tem um desfoque muito grande, porque é uma lente que, apesar de não ser uma teleobjetiva, chega a se aproximar de uma teleobjetiva, então tem uma distância
distância grande entre o objeto e o fundo, e o mais legal de tudo é que a maioria dessas lentes 50mm, elas têm uma abertura bem clara, a maioria delas é 1.8. Isso faz com que você tenha uma imagem bem bonita, bem próxima e com o fundo bem desfocado. A gente está colocando exemplos para que vocês consigam entender mais ou menos como que funciona cada tipo de lente em cada situação e fica bem legal, é bem diferente mesmo para você perceber. A lente 50mm é muito utilizada para fazer vídeo de pessoas, principalmente quando você quer focar no que a pessoa está falando, um detalhe, alguma coisa mais próxima. É uma lente bem interessante que te ajuda bastante em muitos casos. É uma lente que vai te permitir, dependendo do sensor que você estiver utilizando, como eu tinha te falado, ficar um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo capturar uma imagem mais próxima. E é uma lente já que transita para uma lente teleobjetiva, que são as lentes que você consegue utilizar para determinadas situações mais específicas, mas são lentes muito legais que eu particularmente gosto bastante. Então, a 50mm provavelmente é uma das lentes mais populares do mundo. Você já sabe por que ela é tão popular, né? E agora chegando nas lentes teleobjetivas, eu tô com uma lente aqui que ela transita em praticamente todos os tipos de formato. Ela é uma lente que é 18mm no zoom mínimo. Quando você dá o zoom máximo, ela chega a 105mm, que é uma lente teleobjetiva já, que é um dos formatos que eu gostei mais de trabalhar, principalmente por ser uma lente zoom, mas a lente teleobjetiva é uma lente que te permite fazer coisas onde as pessoas não sabem que estão sendo gravadas. Então, normalmente, quando você vai fazer um documentário, vai fazer alguma coisa que você não pode ser visto, como uma fotografia de futebol, que às vezes você precisa estar muito distante, ou mais uma coisa voltada para a natureza, você vai ter as lentes teleobjetivas. Lembrando que, dependendo do caso, as lentes teleobjetivas não vão ser suficientes, então você vai precisar utilizar uma lente super tele, que são lentes muito grandes, que são essas mais utilizadas para jogadores de futebol, ou para você pegar alguma coisa de esporte muito distante, ou até mesmo uma coisa mais de fotografia selvagem, fotografia na natureza. O animal não pode ver o seu movimento, então você precisa estar bem longe, bem distante mesmo, para que você consiga capturar aquele momento. O legal das lentes tele e as lentes super tele é que ela te dá a sensação que o objeto é muito maior. E todas essas lentes, elas modificam a estrutura do corpo, a estrutura de uma casa, a estrutura de alguma coisa, no modo geral, dependendo do jeito que está sendo utilizada. E as lentes tele, elas costumam não pegar 100% do objeto. E quando elas pegam, esse objeto é muito destacado, ele parece muito maior do que ele realmente é, porque a sensação que a lente dá é muito interessante. Por isso que as lentes são utilizadas em determinadas situações para cada tipo de coisa. E quando a gente fala sobre quebrar regras, é aí que entra. Quando você entende a teoria, você entende como que funciona a ciência das lentes, se você quebrar uma regra, você vai estar abusando de uma linguagem. Então, por exemplo, usar uma lente teleobjetiva, você só vai poder utilizar quando você for fazer pessoas que estão distantes ou quando você for fazer um vídeo de um guepardo. Não é bem assim que funciona. Você pode usar uma lente teleobjetiva para fazer vídeo de um produto e assim deixar ele muito maior. Ou você pode usar uma lente aberta para fazer a foto de uma pessoa. Mesmo que role uma distorção, vai fazer parte da linguagem da sua foto ou do seu vídeo. Então não é isso que vai definir se você está certo ou se você está errado, mas sim o conhecimento que você tem para poder aplicar e fugir dos padrões, fugir das regras. E assim você conseguir criar uma linguagem muito interessante para o seu vídeo, para a sua foto ou para qualquer tipo de produto audiovisual que você esteja fazendo. E depois da gente falar isso tudo sobre esse monte de lente que a gente colocou aqui na mesa, eu quero saber de vocês, qual que é a sua lente preferida? Qual a lente que você mais gosta? Qual a lente que você mais utiliza? Qual foi sua primeira lente? Comenta aqui embaixo pra gente saber qual que é a lente que você mais gosta, a sua queridinha. Hoje, atualmente, a nossa queridinha tá sendo a 18-105, mas a gente muda de queridinha muito rápido. Antes, a 35mm era a lente que a gente nunca tirava da câmera. Às vezes nem fazia tanto sentido, mas a gente gostava tanto que às vezes fechava os olhos para a necessidade de trocar de lente. Isso a gente foi adquirindo experiência e mudando um pouco essa percepção para criar novas coisas. Mas a lente 18-105 realmente é uma lente que surpreendeu bastante e tem até um review dela no YouTube. Se você quiser clicar aqui no card, você consegue assistir. É um vídeo bem legal, a gente separou umas dicas e coisas que a gente gostou delas, se vale a pena, se não vale a pena comprar. Mas de todas as lentes aqui, hoje a que a gente talvez esteja utilizando menos é a 16mm 1.4 da Sigma. Não porque a gente não acha ela boa, ela é uma lente legal, mas como ela é uma lente que fica entre a grande angular e entre a lente média, né, porque ela é uma lente que, por mais que ela é 16, ela só funciona crop, porque é uma lente para crop, ela fica mais ou menos 24mm, que é um tipo de angulação que a gente não utiliza tanto. Mas não significa que amanhã ela possa se tornar nossa lente preferida de novo, como já aconteceu antes. Então comenta aqui embaixo qual a sua preferida e qual que você menos gosta. E se você quiser aprender mais sobre isso, tem um link na descrição do nosso curso Viajando nos Reels, que ensina bastante coisas legais, não só sobre lente, não só sobre câmera, mas também sobre como criar conteúdo para rede social que as pessoas curtam assistir, que elas fiquem presas no vídeo, coisas de detalhes sobre o algoritmo que podem te ajudar bastante. Outra coisa legal é que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e seu comentário, que é muito importante pra gente, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê na estrada. Tamo junto, valeu e falou!